o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, de todo dor de pé. Quão grande é o meu Deus. Aleluia! Aleluia! Quão grande, sim, Senhor! Não há outro Deus além de ti, Pai! Nós estamos felizes, Senhor! Porque nós servimos a um Deus, Pai, que não há outro Deus como tu, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Pai, pela beleza da sua santidade, Senhor. Não pelo que tu podes fazer por nós, Senhor, porque você já fez tudo. Mas nós te amamos, Pai, pela tua essência, pelo que você é. Porque você é um Deus de amor, Pai, um Deus de paz. E não existe nada, Senhor, nada que se compare, Senhor, a você. E nós estamos aqui hoje à noite para te dizer que nós te amamos, porque não há outro Deus além de você. E porque todos vão ver, Senhor, através das nossas vidas, quão grande você é, Pai. Nós vamos testemunhar a tua bondade e a tua fidelidade, Senhor, porque certamente elas nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tão grande amor, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Era tão bom poder continuar a noite inteira, né, pastor? Aleluia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Deus é muito bom. Boa noite, queridos. Graça e paz, em nome de Jesus. Vou começar me apresentando, que algumas pessoas não me conhecem. Como o pastor falou, meu nome é Kessia. Eu estou morando aqui em João Pessoa desde o final do ano passado. Sou de Campina Grande, assim como o pastor Eduardo. Se você não entender alguma coisa que eu falo, depois você pergunta a ele que ele traduz, porque tem coisas que só se fala em Campina Grande. Mas eu já sou viajada, viu, pastor Eduardo? Eu passei 2 anos morando em Vitória, eu fui para lá. E quando cheguei lá, eu fiquei na diretoria do Rema, lá em Vitória. E foi um dos maiores presentes que o Senhor já me deu. E eu resolvi vir para João Pessoa, e quando estava já vindo, tudo pronto para vir para cá, recebi o convite de Patrícia para auxiliá-la no Rema daqui de João Pessoa. Ela é a diretora e eu a vice-diretora. E eu sei que vocês já conhecem o Rema Brasil, né? Eu queria saber quantas pessoas que estão aqui que ainda não fez o Rema Brasil. Queria que você levantasse a mão. Algumas pessoas. Então hoje você vai ter a oportunidade de conhecer. É um culto da igreja, um culto de doutrina, mas nós pedimos a autorização do pastor para nós darmos uma aula. Então, hoje, você vai pensar que você está numa escola. Nós vamos fazer o modelo de uma aula que acontece lá no Rema. Temos alguns alunos do Rema. Eu queria que os alunos levantassem as mãos. Muita gente. E quem já fez o Rema? Quem já terminou? Pronto, então aqui está todo mundo do Rema. Você que não fez ainda, você vai fazer. Porque nós cremos assim, nós oramos. Porque o que é o Rema Brasil? O Rema Brasil mudou a minha vida. Ele é uma escola interdenominacional. Tanto é que nós estamos aqui no Verbo da Vida, mas não é do Verbo da Vida. E o Rema Brasil, ele só tem um único objetivo: fazer com que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque é isso que Jesus quer para as nossas vidas. Amém? Então, o Rema, ele vai colocar você ouvindo matérias. Hoje à noite eu vou ministrar sobre a matéria Vida de Prosperidade.
E eu quero dizer que eu amo esse assunto porque existem muitos mitos acerca dele. Mas nós estamos aqui para desmistificar algumas coisas. Porque eu quero dizer a você que um dia eu já fui terrivelmente contra essa visão, porque deturparam a visão, disseram que inventaram uma tal de uma teologia da prosperidade, e eu achava que todo mundo que pregava sobre prosperidade era aquela outra prosperidade, que não é o que a Bíblia diz. Vida de prosperidade nada mais é do que um estilo de vida que Deus criou para você viver. Amém? E eu quero dizer que você entenda que não é dinheiro, não é bens e não é posse. É uma coisa muito além do que isso, porque existe muita gente rica que não é próspera. Tem muita gente que tem tudo. Eu já vi, infelizmente, pessoas que tinham muita grana e se suicidaram. E se riqueza fosse prosperidade, eles ainda estariam vivos, amém? Só que nós somos prósperos, porque Jesus veio trazer um nível de vida. E essa vida que só Ele dá, que é abundante, é o que se chama vida de prosperidade. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje à noite, amém? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 3 João, só tem um capítulo. E esse texto, ele para mim é o resumo geral do que é a prosperidade que Deus tem. Eu amo esse texto. Então, ele diz assim, vocês já acharam? Tá lá no finalzinho. O capítulo 2 diz o seguinte: Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amados, acima de tudo, não existe uma coisa que eu lhe deseje além disso. Eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Querido, a prosperidade, ela abrange uma dimensão que vai muito além do físico, do natural, do corpo. Ela abrange espírito, alma e corpo. E eu só posso ser próspera no meu natural se dentro de mim a prosperidade tiver alcançado. Então, você precisa primeiro alcançar esse nível de prosperidade. Você tem que ser próspero com o corpo, lógico, em saúde, sim, mas quando nós somos prósperos interiormente, a prosperidade se manifesta de dentro para fora. Amém? Então, eu queria ler para vocês alguns... o que fala prosperidade em alguns idiomas, no grego, lógico, porque a Bíblia começou por lá. Né? Então, aí as pessoas que querem falar contra isso dizem, não, mas é porque o original era não sei como. Só que o original diz exatamente o que está dizendo. O que é prosperidade? No grego, significa eupória, é a palavra original. E o que é isso? Passar bem, facilidade. Simples assim. E no hebraico, tissaliar, ter sucesso, avançar e progredir. E no português, o que é que o Aurélio diz acerca de prosperidade? É uma qualidade ou um estado do que é próspero. E o que é ser próspero? É você ser venturoso, afortunado e feliz. Prosperidade, e esse é o que eu mais gosto, e vocês gravem isso, vou dizer e repetir para vocês entenderem bem direitinho. É uma caminhada de crescimento passo a passo. Amém? O que é prosperidade? O que é que você vai entender? Prosperidade é uma caminhada de crescimento passo a passo, aonde eu vou avançar, aonde eu vou crescer, aonde eu vou progredir, aonde eu vou ser feliz. E aonde é que começa isso? Por dentro. Amém? Então, uma coisa para nós entendermos é que prosperidade não tem um conceito absoluto. Eu não posso dizer prosperidade é isso. Prosperidade é aquilo. Prosperidade não pode ser medida. Eu não posso medir a minha prosperidade com a prosperidade do pastor Eduardo. Por quê? Porque existe um tempo, existe uma estação, existem circunstâncias e eu só posso medir a minha prosperidade por mim mesmo. Não tem como, então. Eu avalio minha vida. Como era que eu estava 2 anos atrás? Eu estou progredindo, eu estou avançando, eu estou prosperando.
Então, a nossa vida cristã é uma vida de crescimento passo a passo, onde eu me avalio comigo. E não depende do carro que você tem, não depende da casa que você mora, não depende da roupa que você veste, não depende do calçado que você tem. Agora, eu quero lhe dizer que quando você é próspero por dentro, as coisas naturais vão se manifestando gradativamente. Amém? Eu queria dar um exemplo. E é uma coisa assim que para algumas pessoas é muito pequena, mas que para mim foi muito, muito, muito importante. Eu teve uma época na vida, todo mundo passa por situação financeira difícil, e eu estava numa situação muito difícil financeiramente, eu estava sem carro, e é muito difícil você trabalhar e levar a menina à escola, e pegar a menina da escola e tem horário, e vai e faz compra, e faz feira, e tem cliente esperando, e você sem transporte. E eu disse, Senhor, você sabe, Pai, que eu não tenho condição de ficar desse jeito. E eu creio, e eu declarava todos os dias, Pai, eu recebo, meu carro está chegando. Pai, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai vir. Naturalmente, eu não tenho condição, eu não tenho R$1, porque se dissesse todos os carros, tinha que dar X reais. Eu não tinha nada de X para dar, nada. E eu comecei a declarar, e chegou meu aniversário, e as pessoas, né, as amigas, chegam, tu quer o que de presente? Eu dizia, um carro. Ela me perguntava o que eu queria. Aí chegava outro, e tu quer o quê? Eu disse, um carro. Não, mulher, mas peraí, seja mais humilde. Eu digo, não, você está perguntando o que é que eu quero. Eu quero um carro. Eu sei que você não pode me dar. Você não perguntou, você quer que eu lhe dê o que de presente? O que eu quero e o que eu preciso é um carro. E eu quero dizer que isso era ladainha de dia e de noite. Eu quero um carro. Senhor, eu sei que meu carro vai chegar. Pai, eu te agradeço pelo meu carro. E eu não via nada de carro, porque eu não tinha condição de comprar um carro. Naturalmente, aquilo não tinha se manifestado aos meus olhos. Só que, quem crê vai fazer alguma coisa. O cara que eu fazia, olhava carro. Ia atrás de carro, procurava promoção, ia em agência e olhava e perguntava e dizia, mulher, quando eu souber de um carro, minha amiga, ela é vendedora de carro, me diz, mas tem que ser assim um bom, novo, que eu só quero um carro zero, que meu avô disse que marca de carro boa é zero. Então, pode ser pelado, não ter nada, mas tem que ser novo. Por quê? Se você não tem condição de ter um carro e vai ter usado, ele vai dar problema, né? Aí eu digo, eu sou obediente, meu avô disse que tem que ser zero e eu quero um carro zero. E eu fiquei, meu carro, pai, e declarava sempre, diariamente. Por que eu declarava diariamente? Porque todo dia eu precisava de um carro. E quando eu precisava dele, ele não estava. Eu disse, pai, eu te agradeço porque está chegando. E eu sei que essa minha amiga, eu liguei, eu disse, e aí, mulher, apareceu alguma coisa? Ela disse, menina, eu ia te ligar. Tem um carro que é a tua cara. O Ford Ka, aquele antigo, parecia uma baratinha. Pronto. Lançou um novo. E tem um aqui na loja que uma pessoa comprou e desistiu. Ele já foi faturado, está aqui. E ele está numa promoção de R$5.000 mais barato do que era o preço, porque já tinha mudado o modelo e tal. Eu dizia, mulher, mas tu não sabe. E aí a entrada? Ele disse, não tem nenhum real de entrada. Eu disse, não. Aí eu disse, e fiquei perguntando e questionando, só que na hora, irmãos, eu vou ser honesta, deu aquele medo, né? Porque eu disse, olha, eu não tenho nada, eu não tenho R$1, mas já que é um mês, eu tenho X reais de prestação para pagar. Eu disse, eu vou orar. Desliguei, liguei para uma amiga, eu disse, vamos orar, porque apareceu o meu carro, eu estou sentindo que é, mas o diabo quer colocar medo, eu tenho que discernir se isso é medo ou se é falta de paz, porque os filhos de Deus são guiados pela paz e pela alegria. E se você não tem paz, não avance, porque prosperidade é você fazer aquilo que você tem condição de fazer, amém? Então não dê um passo maior que as suas pernas. E eu sei que finalmente eu fui, fechei o negócio, ela disse, olha, vai demorar um pouco, você vai ter que pegar tal dia e tal, chegou. E um detalhe, no meu aniversário, que era o que as meninas ficavam perguntando, quando eu orei, eu não cheguei a orar. Eu só fazia assim, Senhor, eu quero tanto um carro, Pai, você sabe que eu preciso, mas não tem aquela oração que você ora bem espiritual. Não, eu só fazia assim, Senhor, eu preciso de um carro. E eu sei que você vai me dar. E quando eu fui buscar o carro, alguns 3 meses depois que eu cheguei, ela disse, mulher, olha, aconteceu uma coisa chata. Porque o carro ele tem 1 ano de garantia, revisão essas coisas. Mas como seu carro foi faturado antes, você vai perder 3 anos de garantia. Agora isso não é problema não, porque é um carro zero. E ela achando que eu ia achar problema. E naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, eu disse, mulher, me diga aí, por favor, qual foi a data que esse carro foi faturado? Ela disse,
No dia 20 de novembro, eu digo, mulher meu, foi no dia do meu aniversário. Ô Senhor, como eu te amo. Eu comecei a chorar na agência. Por quê? Porque ali Deus vinha tratando algumas coisas comigo. Eu recebi no dia que eu pedi. Ele não tinha se manifestado. Vocês estão entendendo? O carro não tinha chegado, mas ele foi liberado para mim no dia que eu pedi. E o meu comportamento entre a liberação do carro e a manifestação ia determinar se ele ia chegar ou não. Vocês estão entendendo? Prosperidade, queridos, é isso. É também o seu comportamento enquanto você espera. Amém? Então, peguei meu carro e eu quero dizer uma coisa, né? Toda vez que eu andava, eu disse, Senhor, os meninos riam, faziam, mãe, de novo? Toda vez eu ia levar na escola, Senhor, muito obrigado pelo meu carro. E meu filho menor fazia, mãe, tu diz isso todo dia. Eu digo, meu filho, porque era para a gente estar a pé. Como a gente está de carro, a gente agradece pelo carro. E eu quero dizer, queridos, que aquele carro não era um carro. Era a minha fé com roda. Vocês estão entendendo como é? E tinha algumas situações onde eu via que tinha circunstâncias que queriam me parar. Sabe o que era que eu fazia? Eu entrava dentro do carro, fechava as portas e dizia, Senhor, a minha fé não é em vão. Do jeito que você agiu com esse carro. O que é um carro? Querido, um carro não é nada. Um carro é um meio de transporte. Se Deus realizou a necessidade e veio como um desejo, porque eu queria preto e ele veio preto. Vocês estão entendendo? Que assim, detalhes, porque Deus se importa com detalhes. Se Deus fez isso, o que mais ele não vai fazer? Como diz lá em Romanos, se ele já deu Jesus, que morreu por mim e você, como também ele não nos dará, juntamente com ele, e o detalhe que eu gosto, e de graça, todas as coisas. Não só ele vai fazer e vai fazer de graça, porque ele é amor, porque ele é assim, porque ele é bom. Amém? Então, resumindo que isso aqui é só a introdução de prosperidade para você entender o que seria prosperidade, o que é uma vida de prosperidade. É simplesmente você estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele quer que você faça, cumprindo o plano que Ele tem para você, dentro do tempo certo, na estação certa e da maneira correta. Prosperidade é simplesmente isso. Prosperidade para mim hoje é estar aqui, ministrando para você boas novas, que foi o que Deus fez por mim e o que fez por você. Não existe outro lugar melhor para estar, querido, do que dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, porque é o lugar confortável, é o lugar onde você tem paz, é o lugar onde você tem abundância, é o lugar onde você vê o exagero de Deus, porque Ele é extremamente exagerado, Ele faz tudo dele, Ele diz assim, eu faço infinitamente mais, eu dou vida abundante, eu faço muito mais do que tudo que você pensa e do que você pede. Como juntamente com isso, com Jesus, Ele não vai nos dar tudo o que você precisa? O que é um carro? Nada. Uma casa? Nada. Porque prosperidade não está ligada a bens. Prosperidade está ligada a quê? Vida por dentro. Jesus por dentro. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias numa história maravilhosa, Gênesis 39. Para vocês terem um exemplo, eu contei o meu, mas eu vou contar um exemplo da Bíblia, Gênesis 39. E essa história é espetacular. É uma das que eu mais gosto na Bíblia, porque vocês vão entender. Gênesis 39, a partir do versículo 1. Amém? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Eu sei que vocês conhecem a história de José. José, ele foi sequestrado pelos irmãos, foi entregue para vendido como escravo, e ele estava agora numa terra estranha. Não tinha absolutamente nada, ninguém. Mas no versículo 2 diz o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Querido, quando eu vejo isso aqui, eu fico assim, impressionada com os exemplos que Deus nos dá. O Senhor era com José.
José era um homem próspero. Querido, ele não tinha absolutamente nada. Ele não era dono nem dele mesmo, porque ele era escravo. Como um homem escravo pode ser um homem próspero? Como? A prosperidade está onde? Acabei de dizer, vocês já sabem. Por que ele era próspero? Porque a prosperidade não era a vida. Ele era escravo, ele não mandava nele. Ele tinha o quê? Nada. Tinha quem? Ninguém. Mas ele tinha aquele que era com ele. E por isso ele era próspero. Vamos continuar. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tamanho de prosperidade. O cara era escravo, o outro era o chefão, olhou e disse, rapaz, esse cara é próspero. Eu vou botar ele como mordomo da minha casa. Como que você vê uma prosperidade no escravo? E é nesse nível de prosperidade que a gente tem que andar. É uma luz tão grande que as pessoas, simplesmente aonde você passa, ela enxerga que você é diferente. Você faz uma diferença na vida das pessoas que estão perto de você. Você faz diferença na vida daquelas que simplesmente passam por você. Você não pode estar num lugar e não fazer essa diferença, porque a vontade de Deus e o chamado da prosperidade é isso. Fazer esse tipo de diferença. E no versículo 5 diz o quê? Desde que eu fizera por mordomo de sua casa, e sobre tudo que o Senhor, tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de elegância. Querido, a prosperidade na vida dele era tão grande que alcançava ele e a vida do chefe dele. Só que como as coisas, o diabo, ele não brinca, não vem de graça, o cara estava prosperando demais. Aí tinha uma criatura lá, que era a mulher de Potifar, que viu que José era um cara que se destacava, fazia tudo prosperar, além de tudo era formoso e bonito. Aí o que foi que ele fez? Foi que ela fez, botou o olho e disse, pronto, agora eu quero esse camarada. E vem a parte, para mim, a melhor da história. Aconteceu, verso 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Querido, diante de tudo, você via aqui mostra o princípio de fidelidade na vida de José. Como, pois, Deus não estava ali em pessoa, o chefe não ia ver, só que existia uma força de caráter em José, que era ali que estava a sua prosperidade. Ele dizia, como? Como eu vou pecar contra o meu Deus e fazer isso com o meu Senhor? E isso aqui serve de exemplo para nós, porque, infelizmente, a gente que trabalha no mercado, o pastor pode ter noção disso, eu tinha uma clínica de estética em Campina Grande e recebia muitas pessoas. E eu recebi uma pessoa, eu fiz a ficha de anamnese e tudo, ela entrou na clínica e viu que tinha uns quadros com os versículos. Ela olhou para mim e fez, e você é crente? Eu disse, sou, por quê? Ele disse, eu odeio crente. Inclusive, eu tenho uma empresa e ninguém pergunta a religião, geralmente não se pergunta a religião quando você vai preencher uma ficha de uma empresa. Ela disse, eu fiz questão de colocar, porque se tiver evangélico na minha empresa, não trabalha. E aquilo me doeu o coração. Eu disse, mas o que foi que houve? Ela disse, nada, só que todas as pessoas que trabalhou comigo na minha empresa me lesaram.
e eram evangélicos. Todas as pessoas evangélicas que trabalhou comigo me lesaram. Eu disse, minha amada, eu quero dizer que a Bíblia diz que existe dentro da igreja uma coisa que se chama joio e trigo. E as duas coisas são tão parecidas que você pensa que é tudo a mesma coisa. Não é porque as pessoas dizem que são evangélicas, que têm um nome de crente, que elas realmente são. Não deveria ser assim, queridos. Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, existe. E eu digo, não deixe de vir por causa disso, não, mulher. Eu vou. Aí eu comecei a conversar, eu digo, olha, a gente não fala de religião, não fala de igreja, eu não vou falar de nada. E você fica. E assim ela fez. E o tempo passou, os anos passaram. De cliente ela virou amiga. E passado a gente fazia as confraternizações, e as confraternizações que eu fazia era culto, e ela ia. Quando tinha alguma reunião que era um culto, que era informal, ela ia. E ela disse uma coisa a mim, e eu quero dizer, querido, que o nosso chamado é esse. É fazer esse tipo de diferença. Ela disse, olha, eu agradeço a Deus ter lhe conhecido, porque você foi a primeira pessoa evangélica que eu conheci que é diferente. Eu disse, minha amada, não sou eu que sou diferente. Todo mundo que é evangélico e que serve a esse Cristo tem que ser, no mínimo, como eu, e eu não sou perfeita, não. Então, infelizmente, se você conheceu pessoas que são diferentes daquilo que você conhece de Jesus, desconsidere. Porque o que foi que fez a diferença em José? Foi o caráter, foi a firmeza, foi um padrão moral que você não vê sempre. Mas, queridos, isso é obrigação, no mínimo é obrigação para quem é crente. Você tem obrigação de ser correto, você tem obrigação de ser honesto, você tem obrigação de cumprir o que você diz, você tem que ser leal, isso é um princípio, vocês estão entendendo? Então, por que é que muitas coisas não estão acontecendo? Umas pessoas dizem, mas eu não entendo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço, por quê? Porque existe um princípio de vida que se chama fidelidade, e é esse princípio que faz essas coisas acontecerem. E que se você não for fiel num pouco, você não vai ser fiel no muito, não tem como. Porque prosperidade e fidelidade são princípios. Se eu digo assim, olha, eu vou te ligar para a gente sair e almoçar, e eu não ligo, eu estou sendo infiel. Vocês estão entendendo? Mas não, é princípio. Se eu digo, se você precisa de mim, eu digo, olha, a gente vá que eu vou conversar. E você me procura e não me encontra, eu estou sendo infiel com você. Então, vamos ser atentos, estar atento a esse tipo de coisa. Porque senão, quando chegar uma tentação dessa, vocês imaginem como era essa mulher. Devia ser muito bonita. E ela ficava lá, porque aqui depois diz que ela ficava lá tentando José. Tentando, ela não foi uma proposta. Não foi um assédio, não foi. Foi uma tentação que ficava se repetindo. Mas o princípio que estava dentro, que era o principal, foi o que fez ele resistir a isso. E olha aqui no versículo 12, o que foi que ela fez? Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. O versículo, pula aqui para o 20, versículo 20. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. 21. O Senhor, porém, era com José. Ele estava preso, viu? Ele era escravo, estava melhorzinho, mas agora ele estava na prisão. Só que na prisão, o Senhor era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Eu digo, Senhor, você é demais. Os valores morais e espirituais que estavam dentro dele caracterizavam essa prosperidade. Por quê? Como eu saio de um mordomo, que eu era escravo, vou para uma prisão e ainda diz, mas o Senhor era com José. Querida, eu sei, você não precisa responder não, tem coisa que a gente só tem que pensar porque a resposta não é boa. Mas vamos imaginar, eu e você naquela situação. Ele vivia muito bem com os pais, uma vida bem, porque ele era de família rica, e o que é que acontece? Foi ser escravo.
Você não vê José se lamentando, você não vê José levantando, porque se fosse outra pessoa no lugar, quando aconteceu isso tudo, que a mulher apareceu, ele disse, agora olha a oportunidade, eu já estou aqui, vou aproveitar porque eu conheço e já ouvi, infelizmente, muitos cristãos entrando em onda de oportunidade, que é cilada do diabo. Eu e você, a gente não é assim, amém? E não vamos ser. Mas ele viu, diante de tudo, ele estava lá e ele disse, não vale a pena. Como que não vale a pena? Ele era escravo. A primeira coisa que uma pessoa argumentaria é dizer, rapaz, tu já perdeu tudo mesmo, não tem mal o que perder, não. Querido, ele tinha o principal. O princípio maior estava dentro. Como eu vou pecar contra o meu Deus? Como? Não, mas o Senhor era com ele e ele achou graça lá na prisão. E o 22. O carcereiro, né, que ele achou graça, confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro, e de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Querido, eu quero dizer, você pode ler o final dessa história, continua mais à frente, e o final dela é que José chegou a ser o governador. Só que eu quero dizer que ele não foi próspero quando ele foi governador. Aquilo foi o final. Porque a nossa vida cristã, o que importa não é o fim, porque o nosso final é na glória. O que importa na vida cristã é essa caminhada passo a passo. Mas José, ele foi próspero durante toda a caminhada. Ele não foi próspero quando chegou a ser governador. Ele foi próspero quando ele era escravo, ele foi próspero na prisão, e quando ele foi governador, ele também foi, porque era um estilo de vida que acompanhou ele durante toda a vida. Amém? Então, queridos, é esse tipo de prosperidade que não está em bens e não está em coisas, que Jesus veio trazer. É essa prosperidade que você deita e não importa a cama que você tem, você dorme em paz, com descanso. Porque tem gente que tem muito dinheiro, tem dinheiro para comprar a melhor cama do mundo, dormir no melhor hotel, mas ele não tem dinheiro para comprar um sono tranquilo. Isso não se vende. Tem gente que tem dinheiro demais para comprar, olha, está doente, vai para qualquer hospital. Saúde não tem preço, mas a gente conhece um que é o dono dela. Então, é esse contexto de prosperidade, que ela vai muito além do que o mundo tem pregado, porque existe uma teoria distorcida, que alguns intitulam como a teologia da prosperidade, que não é a nossa. A nossa prosperidade é essa bíblica, é essa que é um estilo de caminhada, é essa onde eu vou influenciar você pela minha vida. Inclusive, agora você vai prosperar financeiramente, claro, porque dinheiro é consequência de muitas outras coisas. Dinheiro é a consequência do seu trabalho, dinheiro é a consequência da sua atitude generosa, dinheiro é consequência. Dinheiro vem, mas ele não é um fim. E mais, ele vai vir com um propósito. Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia. Então, vamos lá para o Salmo 1, que é uma maravilha. Salmo 1. E eu quero dizer que esse salmo está falando de mim e de você. Então, quando você lê, você diz, esse aqui sou eu. Então, o versículo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é esse homem que não anda segundo o mundo, que teme ao Senhor? Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Querido, esse aqui é você. Quem é você? É um homem que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É se aborrecer com o mal, é não querer as coisas do mundo, é não andar segundo o conselho do mundo, é simplesmente ter sua mente focada em Deus.
E o que é que isso acontece quando você é assim? Você é uma árvore plantada junto à corrente de água. Olha, sempre que eu vou para Campina Grande, eu gosto de observar a paisagem, porque a gente tem que aprender a contemplar o belo, né? E eu vou olhando, andando e tirando foto. E eu vi uma árvore, eu queria parar para tirar a foto, porque parecia coisa de postal. Ela estava junto a esses, como é que chama? Não é um rio, não. Essa água que fica lá, né? Um barreiro, pronto. E ela era tão verde, que era uma coisa assim impressionante. Por que é que me chamou a atenção? Porque as coisas ao redor dela estavam secas. Mas ela estava verde. Por quê? Porque ela estava junto da água. E o Senhor me falou, você está vendo essa árvore? Querido, não importa a estação. Não importa o tempo, não importa a situação, não importa quanto está o dólar, não importa quanto está o salário mínimo, se subiu, se desceu, se congelou, se a inflação aumentou, você é essa árvore que está plantada junto a um ribeiro de água. Aonde você colocar a mão vai prosperar. Aonde você colocar a planta do seu pé, uma terra santa é sua. Porque a água, o Espírito está dentro, não tem como. Você vai dar o seu fruto e tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Sabe uma coisa que não tem como dar errado? Não tem como, porque princípio não tem como. Por isso que se você quebrar princípio, infelizmente não tem como. Você vai quebrar a cara. Não é verdade? A gente às vezes fica, e crente tem umas besteiras de querer brigar com ciência. Vamos procurar o que fazer, porque a gente não precisa fazer isso. Porque Deus que deu inteligência ao homem para que ele descobrisse um monte de coisa. A gente vai perder tempo brigando, não, querido. Isso não é a nossa praia. Então, os cientistas descobrem a lei da gravidade. Se você acredita ou não, ela existe. Se você se jogar de um prédio, você vai morrer. Porque a lei existe. Lei a gente obedece, lei se cumpre. Princípio se obedece, não tem como. Ou você obedece ou você quebra a cara. Só que nós somos sábios. Não somos imprudentes. Nós vamos obedecer, porque o princípio é bom demais, é fácil. É o que eu digo, gente, Jesus deu uma proposta irrecusável. O que é que ele disse? Olha, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E o que é que ele quer? Trocar. Eu digo, meu Deus, só Deus. Pense numa troca sem futuro. Ele pega o seu fardo pesado, que você diz, esse aqui, olha, ninguém quer, tá pesado, é o jugo, é aquela coisa. E eu digo uma coisa, querido, só sabe o que é jugo quem carrega. Tem coisa que lhe oprime, que lhe tira o fôlego, que lhe tira o ar. E você sabe que existe uma pessoa que se chama Jesus e diz, olha, vamos fazer uma troca, me dá o teu. E o meu é leve, o meu é suave. É prazeroso. Querido, e se tua vida não está leve e suave, tem uma coisa errada. Jesus não está envolvido nela, porque aonde ele entra, tem que ter leveza. Tem que ter alegria. Tem que ter paz. Vocês estão entendendo? Pode estar faltando tudo, porque não é coisa, é dentro. Aonde ele chega, as coisas acontecem. Amém? Então, vamos para um outro texto, que esse é o começo de tudo, Gênesis 1:26. Isso aqui é o cala-boca para quem tem alguma dúvida acerca de prosperidade e do que é que ela representa para nós. Não existe nada além do que essa história, que começa tudo na criação, glória a Deus. Qual era a vontade de Deus no princípio? Né? Eu acho interessante que algumas pessoas que não acreditam na prosperidade, nessa facilidade de vida, aonde pensa que para eu servir a Deus eu tenho que ser humilde, pensa que humilde é pobreza. Não tem como você refletir a glória de Deus, querido, sendo oprimido. Não tem como. E eu estava pensando, eu leio no Gênesis, mulher é bom porque a gente viaja demais, né? A gente vê as coisas, eu digo, meu Deus, você achou pouco, criou tudo que era de bom para o homem que a gente vai ver, e ainda colocou ele no jardim. Podia ter sido em qualquer outro lugar. Querido, tem coisa mais linda do que um jardim. Deus não tinha só interesse de dar suprimento ao homem. Além de tudo, Deus colocou a beleza diante do homem.
como colocou diante de nós. E eu digo uma coisa, se você passa por essa praia aqui todo dia e não está conseguindo enxergar e contemplar a beleza de Deus, tem uma coisa errada com você. Porque o que foi que Deus fez? Colocou um homem no jardim, deu todo o suprimento, fez tudo e disse, agora eu vou te colocar num lugar bonito. Por quê? Porque Deus, ele não só satisfaz, ele não só supre necessidade, ele satisfaz desejo. Ele realiza sonhos. E a beleza está nisso tudo, porque quando você está angustiado, para mim funciona assim. Minha mãe disse, minha filha, por que você não vem morar em Campinas? Eu digo, mãe, eu gosto tanto da praia. Mas você vai tão pouco, eu digo, olha, às vezes eu vou pela orla só para olhar. Porque quando tem qualquer coisa me inquietando, que eu vejo o tamanho desse mar, que eu sei que foi o Senhor que criou, e Ele deu uma ordem, por conta de uma ordem, aquela onda não avança, ela chega ali, eu digo, como é que ela entende que não pode avançar? Porque existia uma ordem de Deus, diz, olha, daí é até o seu limite. Só existe uma coisa que faz criar um tsunami, querido, sabe o que é? Todas essas leis naturais sendo quebradas. Porque aí o povo diz, oxe, Deus estava onde que aconteceu aquilo lá Onde foi, amor? Aquele tsunami. Isso. A gente assistiu um filme que foi assim, eu entendi como é um tsunami no filme que eu vi, eu digo, meu Deus, coisa terrível, um mar tão lindo. E o que é aquilo? Princípio quebrado. Você começa, porque, vão dizendo, né? O pessoal é alertando, olha, está acontecendo isso, é lixo demais, é desordem demais, é tudo demais. Não é Deus, porque Deus é bom e toda dádiva e todo dom perfeito vem dele. Então, quando você contempla toda essa destruição, isso é o quê? Eu e você fazendo mau uso das coisas que Deus deu. Glória a Deus que a gente não vai estar aqui porque Jesus está voltando para presenciar as coisas que vão acontecer. Não vamos ficar. Vamos dar uma lida aqui no Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Repita, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Querido, olha aqui. Como é que Deus ia criar eu e você a imagem dele? Conforme a semelhança dele. Trino como ele. E ele simplesmente ia deixar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar ele no jardim não, vou jogar ele no deserto. Porque ele não precisa de nada, ele já foi criado, já está vivo. Não. Ele não apenas criou, como ele deu toda a condição para que você sobrevivesse tendo plenitude dentro dessa criação. E ainda quando, por um momento, quando você estuda aqui, que você vê que depois de muita desobediência, estava todo mundo escravo, foram ser livres e passaram um tempo pelo deserto, pela dureza do coração. Até no deserto, Deus alimentava todos os dias com o maná. E eu digo, é interessante como o coração do homem é. Ainda tinha gente que não entendia que o maná chegava todo dia. Não, eu vou guardar o de amanhã. Já pensou se amanhã Deus esquece, eu vou passar o dia com fome. E eu acho pouco que no outro dia o maná estava ruim. Só que Deus é tão bom e tão misericordioso, Ele não é como eu e você, porque talvez eu e você dissessem assim, pois só para aprender, eu não vou dar no outro dia, vai ficar com fome, não mandei guardar? A essência de Deus é amor, no outro dia Ele mandava o maná de novo. Isso no momento de deserto, porque deserto não é lugar de cristão, querido. Deserto é um tempo que você passa porque você está indo para um outro lugar, que se chama Terra Prometida, e você nem é obrigado a passar por lá. Porque um lugar que era para passar 40 dias, passaram 40 anos. Então, eu e você, como a gente é sábio, a gente não precisa ficar no deserto. Nem é para a gente. Pula e vamos voltar para o jardim. Aqui. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Querido, Deus abençoou o homem e colocou ele para ter controle de todas essas coisas. Domínio, controle, tome posse, tudo seu, administre. E disse Deus ainda,
Olha que coisa linda. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Deus, ele coloca no jardim, coloca peixe, coloca árvore, coloca planta e diz, olha, você tem isso, você ainda tem semente. Você vai frutificar, ou seja, você tem todo o alimento, todo o mantimento. O que é isso? Suprimento. Como que eu vou ter medo de me faltar alguma coisa? Deus criou, deu todo o suporte e disse, olha, fique tranquilo. 30. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento. Glória a Deus, eu não preciso ser vegetariano. É erva, animal, é peixe, é tudo. E assim se fez. Querido, depois que Deus fez isso tudinho, 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e a manhã do sexto dia. O que foi que Deus fez que era muito bom? Ele criou o mundo, criou tudo, porque fez tudo, fez mar, fez terra, fez tudo. Criou o homem, colocou ele no jardim, deu suporte, deu suprimento, e aí nasce o primeiro empreendedor. Você pode dar uma aula de administração aqui. O que foi que Deus fez? Pega o homem, coloca no jardim, dá todas as condições e ferramentas para ele ser o próprio supridor. Diz, olha, agora é tudo teu. O meu é o céu, eu vou ficar aqui no céu, a terra é sua. Tome, frutifique, multiplique e seja próspero. Seja bem-sucedido. Tudo é seu. Querido, como pode faltar alguma coisa para mim e para você? Tudo é nosso. Porque houve uma queda nessa história. Mas não é a nossa. A nossa parte é que Jesus voltou, resgatou tudo e devolveu para mim e para você. Ou seja, essa condição de Adão, não é só essa que é a nossa. É uma que ainda é melhor do que essa. Vocês conseguem compreender isso? Como se isso fosse pouco. Isso aqui para a gente é só um exemplo de alguém que Deus criou para ser próspero. E a minha vida e a sua ainda é melhor do que essa, porque a gente está em Cristo, que veio depois disso aqui. Tem como a gente não servir a um Deus desse? Não tem, não. Tem como eu não ser um referencial de vida, querido? Não tem. Porque aonde a bênção está, as pessoas querem estar. Aonde tiver sombra, as pessoas querem ficar ali embaixo. Agora eu digo uma coisa, eu duvido ninguém querer ficar no sol quente com ninguém. Você procura uma sombra para se abrigar. E Deus fez a mim e a você para ser essa sombra. A gente precisa dar descanso. A gente precisa oferecer paz. A gente precisa oferecer vida plena e abundante. Porque tudo que o mundo tem para oferecer, muito dinheiro, muito, não vai servir. Vocês estão entendendo? Não tem vida, querido, melhor que essa. Não tem prosperidade melhor que essa. Não tem dinheiro de Bill Gates, nem desses homens mais ricos do mundo, que vale a pena que eu troque um dia por essa vida de prosperidade. Porque não, eu tenho um primo, tinha, né? Não que ele morreu, que ele era muito rico. E eu ia para a casa dele, aquelas férias, a menina do Nordeste, da Paraíba, ia lá para o Rio de Janeiro, passar uns dias na casa desse primo. Querido, teve um dia, eu descobri o que era opressão espiritual lá. Agora eu quero dizer que não era assim uma casa. Era uma cobertura no 30º andar, em São Conrado, que tinha sido de Xuxa. Xuxa dos baixinhos. Ela tinha sido a dona. E eu nunca vi tanta ostentação de riqueza. Eu vejo em televisão, né? A gente vê. Eu não esse nível de dinheiro, de riqueza, nunca tinha visto. E assim, era tudo muito ostensivo. Carro era BMW, era carro que eu não conheço. A BMW eu conhecia. Mercedes, ostentação. Ele andava com uma maletinha, que eu achava que era assim, como meu pai tinha uma, que era os documentos, as coisas que precisava. Antigamente não tinha iPad nem nada. Era uma maletinha com dólar dentro. E a gente saía para passear, eles iam, ei, vocês pegaram dinheiro? Toma aqui dinheiro. Era assim, R$200, e isso há quanto? 20 anos atrás. Para ir ali no shopping, ali, R$200. Pense isso há 20 anos atrás. E eu quero dizer que eu era adolescente, deslumbrada, né? Eu disse, meu Deus, é muito dinheiro. Ele tinha um teatro lá, eram os artistas andando assim.
É muito dinheiro, é muito dinheiro. No primeiro dia. Passou o segundo dia, passou o terceiro dia, eu ligo para casa chorando. Eu digo, mãe, eu quero ir embora. Eu não aguento mais um dia nessa casa. Por quê? É briga, é contenda, é uma inquietação, é aquilo que a gente senta para comer e a comida não desce, porque começa uma briga na mesa. Você vai sair, a briga é para escolher em que carro vai. Eu nunca vi, até hoje, tanta falta de paz no lugar. Sabe o que é uma coisa que você quase pega? Foi a primeira grande experiência que eu tive no reino espiritual, nesse contexto de demônio. O problema era o dinheiro? Não. O problema era o amor que ele tinha ao dinheiro. E eu quero dizer, querido, que Deus não tinha interesse nenhum que ele não fosse rico. Deus não tinha interesse nenhum que ele fosse próspero. O problema também é para que você quer isso? Você, lá em Tiago diz que a gente pede e não tem, porque pede mal. Para quê? Para você gastar na sua própria cobiça. Com tudo que você quer, que era aquilo que eu via. Que tinha uma família aqui e ele não ajudava a família, com tanto dólar. E eu quero dizer que esse homem perdeu tudo. Tudo. Mas é um tudo, que foi tudo. Tudo, tudo, tudo. Não ficou uma casa, não ficou um carro. Que eu nem sei como é isso, porque era tanto dinheiro que você acha que não acaba nunca. Tudo, 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 tudo. E eu encontrei com ele depois de, já faz muitos anos, depois que ele perdeu tudo. E pela primeira vez eu encontrei ele sorrindo. Ele não tinha nada. Mais nada. Era aquilo que ele dizia assim, que estava com fome. E começou a orar e apareceu R$20 no bolso. Pensa um homem que andava com a bolsa de dólar, tendo que crer por R$20 para comer. Vocês estão entendendo o que é isso? Só que foi a primeira vez que eu encontrei ele sorrindo, porque ele não sabia rir. Ele não conseguia rir. Era uma opressão tão terrível que ele dizia que só tinha uma tormenta na vida dele, que era o medo de perder o dinheiro. O diabo ele é tão nojento que ele dá e nem deixa você usufruir, porque você fica tão apegado. E realmente você vê que o pecado da avareza é igual ao da idolatria. É uma coisa muito terrível. E simplesmente quando ele perdeu tudo, tinha mais medo de perder o quê? Não tinha mais nada para perder, não. Aí ele entendeu que existia um Deus, que podia tudo, e que podia, independente das circunstâncias, tornar ele um homem próspero. E ele começou a usufruir do que é prosperidade. E sabe para onde Deus levou ele? Para o diante do trono. Ele ficou lá em regime de internato. Ele era casado, né? E ele ficou com a esposa. E ele conseguiu um apartamento para ficar com a esposa de graça. Penso que é um homem que morava numa cobertura, tinha flat em São Paulo, flat não sei aonde, só viajava de primeira classe, estava num apartamento emprestado em BH fazendo um seminário. Só que foi nesse seminário que ele conheceu esse Deus que a gente conhece, que fez a diferença na vida dele, fez ele uma nova vida, fez ele entender o que era prosperidade, fez ele andar nessa prosperidade. E hoje ele sabe o que é felicidade, que não é dinheiro. Porque ele não, sim, tinha mais, ele não dormia, ele só dormia com remédio. Eu dizia, e o pior é porque você estava na casa dele e sentia aquilo tudo. Querido, não vale a pena nada. Eu digo, Senhor, se for para ter alguma coisa sem você, eu não quero. Eu não quero estar em lugar nenhum, queridos. Olha, eu tenho amiga que mora na África, saiu daqui, foi morar na África, está no melhor lugar do mundo. Como está no melhor lugar do mundo? Porque está no centro da vontade. E é essa vontade que a gente tem que buscar. É esse lugar de paz. É esse lugar de plenitude que a gente tem que estar. Amém? Então, para encerrar, para fechar, Salmos 35, 27. Deus é muito bom. Salmos 35, 27, diz o seguinte: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Querido, vamos repetir isso aqui? Glorificado seja o Senhor, que se compraz
na prosperidade do seu servo. Aleluia, aleluia. Então, o resumo da nossa noite é o quê? Próxima semana a gente vai continuar, que é a matéria, amém? O que foi que Deus fez com Adão? Colocou ele no jardim, criou um empreendedor, é o primeiro da história. E disse o quê? Olha, você vai governar, você vai administrar, você vai produzir, frutificar, multiplicar e dominar. E você vai meditar no que Deus fez na vida dele. Para quinta-feira. Por quê? Porque você tem que aprender a ter domínio da situação. Você tem que ter esse controle. Vocês estão entendendo? Porque Deus colocou a gente no jardim. No jardim que Ele colocou, a gente está no jardim. Agora, se você só está enxergando espinho, querida, é porque sua visão está distorcida. Amém? Então, glorificado seja o nosso Deus, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Quem é o servo? Eu e você. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque você já fez todas as coisas por nós. E assim como o salmista diz, Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Pai. Eu nunca vou esquecer, Senhor, de todos os teus benefícios, Pai. Eu não vou esquecer, Senhor, de tudo que você já fez por mim. Porque certamente, Pai, certamente eu tenho experimentado a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Todos os dias da minha vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Declaro, Senhor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde suas mentes e corações em Ti, Jesus. E que eles experimentem cada dia mais, Senhor, a plenitude de vida que só há em você, Pai. Para que as pessoas olhem para nós, Senhor, e digam: realmente essas pessoas são prósperos. Por quê? Porque o Senhor é com eles. Porque o Senhor anda com eles. Porque o Senhor é o Deus da vida deles, Pai. E nós vamos refletir, Senhor, a Tua glória onde quer que estejamos, Pai. Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.